Gravando. Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos gravar, então, mais uma mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. É a nossa 18ª mesa redonda. E o tema que a gente vai abordar hoje, um tema que a gente já abordou anteriormente, é preconceito, diversidade e inclusão, aí o S do ESG, né? Sem dúvida é um tema polêmico que está na pauta aí de todos os meios de comunicação, das empresas, das mídias sociais, da sociedade como um todo. Eu separei aqui algumas manchetes de matérias recentes, ou mais ou menos recentes, né, para começar a ilustrar um pouco a nossa conversa, e como isso vem mudando rapidamente ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, São Paulo Fashion Week aposta na moda sem gênero e arrisca estilos para o futuro. Primeira executiva transexual da Unilever oferece cursos de diversidade e inclusão LGBTQIA+. Eduardo Leite, governador, afirma: sou um governador gay e não um gay governador. E fora isso, a gente vê inúmeras campanhas aí tratando de diversidade, de inclusão, que geram, às vezes, algumas críticas, mas que, de fato, têm gerado muito mais retorno, né? Como é o caso do Burger King, Magazine Luiza, Leite Moça, Pentes, enfim. A gente também tem visto algumas grandes repercussões aí com aplicações de penalidades mais severas em crimes raciais, como, por exemplo, no caso do ex-policial que matou o Floyd, né, o George Floyd, que pegou 22 anos e meio de prisão nos Estados Unidos, que eu acho que deve ser mais severo até do que aqui. O Carrefour, que fechou um acordo de 115 milhões com a Justiça para evitar um processo naquele caso do espancamento do Beto Freitas, né, e morte, enfim, e é um valor que vai ser utilizado em ações de combate ao racismo. Então, eu fico pensando aqui, sim, realmente a gente talvez evoluiu um pouco, mas, sem dúvida nenhuma, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E eu chamei hoje para falar sobre esse tema amplo, complexo, enfim, 3 profissionais que são super bem-sucedidos nas suas áreas de atuação, que lidam diretamente com esses temas, que conhecem profundamente esses temas e que, de uma certa forma, vivem na pele também esse tema. Que são eles? A Ângela Donadio, que é formada em Direito, ela tem um mestrado na FGV, um doutorado na USP. Ela é Visiting Professor em Cornell e em Harvard, é professora nos cursos para conselheiros do IBGC e da Fundação Dom Cabral e também nos cursos executivos da FGV e da FIA. Ela atua como palestrante e consultora em diversidade, governança, ESG e ética e é sócia fundadora da Virtuous Company. O Silvio Bahia Lunardi, que é formado em comunicação social, é pós-graduado pela Alubrat, que é a Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal. Ele atua em desenvolvimento corporativo, dá treinamento, faz palestras sobre inteligência emocional, diversidade, autorrealização no trabalho e liderança humanizada. É também coaching de executivos e fomentador do team building e sócio fundador da OZK Eventos e Marketing Promocional. É assim que fala, Silvio, OZK, né? E a Viviane Elias Moreira, que é bacharel em administração, tem formação em processos gerenciais, tem MBA em Business Information Security e Cyber Security, é certificada pelo British Standards Institution, que é o BSI, tem mais de 12 anos de experiência em gestão de riscos, crises, controles internos e continuidade de negócios, e atualmente é gerente sênior de resiliência corporativa, é também associada ao WCD, que é a Women Corporate Directors, e atua em diversos grupos de trabalho com foco em diversidade racial, violência contra a mulher e violência de gênero. E eu sou a Roberta Prado, eu sou a coordenadora do GEF e eu vou mediar essa conversa. Eu vou começar perguntando para a Ângela, pedindo para a Ângela falar um pouquinho para a gente. Na sua experiência, Ângela, nesses anos todos que você vem trabalhando com isso,
O que mudou? O que você vem percebendo sobre esse tema na prática? Bom, olá a todos, Roberta, Vivi, Silvia, um prazer estar aqui com vocês. Olá a todos que estão nos assistindo também. Bom, o que é que mudou, né? Quando eu comecei a atuar nesses temas, e tanto como consultora quanto como professora e pesquisadora, faz cerca de 15 anos, era muito comum eu falar com executivos e executivas, né, conselheiros e conselheiras, inclusive dentro da academia também, falar sobre diversidade e as pessoas torcerem o nariz. Era muito comum isso acontecer, inclusive alguns eventos nem me deixarem falar. Então, aí a discussão desbancava para sou a favor de cotas, sou contra cotas, e aí, enfim, sem conceituação, sem, né, bases ali para um debate construtivo e tudo mais. O que evoluiu nesses últimos, né, 15, 10 anos? Hoje, ninguém consegue ser contra a diversidade, né? Essa é a parte boa, porque houve tanta evolução em relação a estudos, a pesquisas, e como a aplicabilidade desses temas nas empresas faz com que elas tenham melhores decisões, faz com que os grupos tenham melhores decisões, que atualmente ninguém consegue mais ser contra. Um segundo momento, que é o que a gente está agora, é alinhar o discurso à prática. Então, alinhar o discurso de ser pró-diversidade, né, que não existia há mais de 10 anos, com uma prática efetivamente diversa e inclusiva, né? E isso é muito difícil, porque requer uma mudança de cultura. E não apenas uma mudança de cultura, requer uma percepção dos nossos próprios vieses e de como a nossa racionalidade é limitada, de como nós tomamos as nossas decisões embasadas nesses vieses, de como, por exemplo, nós avaliamos pessoas que parecem conosco de forma muito mais positiva do que pessoas que não se parecem conosco. E isso é comprovado cientificamente. E é normal isso, porque nós somos os seres humanos e outros grandes símios são grupistas, né? Então a gente acaba avaliando as pessoas que se parecem conosco melhor do que aquelas que não se parecem tanto, ou aquelas que nós não identificamos pontos em comum. O ponto positivo disso é que essas pessoas e esses grupos nos tornam nos dão um local muito confortável, ao mesmo tempo em que, qual que é o ponto negativo? Afastam e impedem pessoas com características diferentes de participarem de grupos, e aí quando a gente está falando de grupos de poder econômico, né, nós estamos falando notadamente de homens brancos, que se excluem, então, mulheres e pessoas negras, homens e mulheres negros, homoafetivos, LGBTs, trans, pessoas com deficiência, e que não se enquadram nesse perfil, né? Então, atualmente, a diversidade, como é que eu vejo, né? A diversidade é muito mais falada do que praticada. Existe muita boa vontade, as empresas querem sim fazer algo, né? Muitas lideranças já se convenceram, mas é preciso uma autoavaliação, uma conscientização muito grande, e que só com boa vontade não se faz, né? Precisa ter um conhecimento específico, e cada diversidade exige práticas diferentes. É diferente quando eu atuo numa empresa para melhorar a diversidade de gênero dessa empresa, do que é diferente quando eu atuo para melhorar a diversidade racial dessa empresa, ou para a diversidade de pessoas com deficiência, né? Então, cada uma dessas exigem técnicas específicas para se evoluir. Então, e é interessante a gente refletir quanto essa parte dos nossos valores tem que estar alinhada à prática empresarial, né? E aliados aos valores da empresa, porque todas as empresas hoje colocam lá nos seus códigos de conduta, na sua missão, nos seus valores, ética, diversidade, inovação, né? Que são temas diretamente ligados, né? Você só tem inovação se você tiver diversidade, né? Mas, ao mesmo tempo, isso toca em duas questões muito importantes. Uma que é a prática do dia a dia ali da empresa, quer dizer, qual que é a conversa de corredor? Existem piadas, entre aspas, que são violências, né? Piadas com
o corpo da mulher, o cabelo da negra ou do negro, a deficiência da pessoa que, né, tem algum problema de locomoção ou qualquer outro, a questão da orientação sexual de alguém LGBT, se existe esse tipo de piada ou brincadeira ou conversa de corredor, né, que na verdade não é piada, por isso que eu estou falando muitas aspas, quer dizer que isso não é para valer, quer dizer que ainda a empresa tem que evoluir muito no aculturamento e também numa exigência de tolerância zero em relação a essas questões. Mas tem um passo atrás também que é preciso notar que nós todos temos esses nossos vieses e nós acreditamos ser, por exemplo, muito mais éticos do que nós somos, que nós estamos em empresas muito mais diversas do que são na prática, né? E eu vou ilustrar isso com um exemplo que assim, é escatológico, eu gosto bastante de citar. Eu realizo autoavaliação de conselho, né? Porque a gente consegue reunir os temas da governança, da diversidade, da liderança, da cultura, né? Então, nós realizamos esses trabalhos de autoavaliação de conselho. E interessante que todos os conselhos se autoavaliam como diversos. E alguns deles muito mais diversos do que a média. Então, a gente pede, por exemplo, avaliar de 0 a 5. E teve um caso que é impossível não comentar, de um conselho que se avaliou com um 5, tá? Super diverso, o máximo que poderia ser. Qual que é o detalhe? Olha a composição dele. 100% de homens cisgênero, brancos, heterossexuais, na faixa aí de 50 a 65, 70 anos, e, pasmem, com a mesma formação. E todos eles se autoavaliaram e autoavaliaram seus conselhos como super diversos. E isso é só um exemplo para mostrar o quanto nós ficamos cegos com os nossos vieses e o quanto nós precisamos do auxílio de outro, né, com outra perspectiva, para nos auxiliar a perceber esses vieses e a institucionalizar práticas que façam com que nós não decidamos pelos vieses, nós decidamos pelo design especial, por um desenho institucional. E é esse desenho institucional que vai mudar as práticas e que vai mudar a realidade da empresa. Só diversidade não é suficiente, tem que partir para a inclusão também. Depois eu posso falar sobre isso. Não, é super interessante isso que você está falando, mas assim, quando você fala da avaliação de um conselho de uma empresa, você já está falando de uma empresa que tem um conselho, né, que já a grande maioria não tem, e que faz avaliação do conselho, ou seja, a grande maioria não faz, né? Uhum. A minha experiência... A gente já está falando aqui do topo, né? Exato. A minha experiência aqui com empresas familiares fechadas, ainda que sejam empresas enormes, de faturamento muito grande, a gente percebe que ainda falta muito conhecimento, né, sobre o tema e que não tem esse discurso, como você está falando, porque também, como não é empresa aberta, como não está muito no mercado, então, assim, eu acho que cada grupo tem aí a sua percepção e a sua forma, né? E eu queria até perguntar para a Viviane agora, como é que você enxerga, Viviane, até em cima disso que a Ângela falou, a questão racial no Brasil, que é uma questão realmente muito fundamental, enfim, quando a gente está falando aqui de ESG, aqui, né, o S de social. E como é que você vê essa relação na sua experiência, talvez não avaliando conselhos de empresas grandes, eventualmente? Bom, Roberta, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com a Ângela, com o Silvio e depois com todo mundo que vai assistir. Obrigada pelo tempo, né, de vocês que já estão aqui ouvindo esse assunto conosco, mas já trazendo aqui a resposta logo de cara, né? A questão racial no Brasil, eu acredito que é um dos pontos mais delicados a se falar, mais claros a se observar e mais evitado de se agir. Se é que a gente pode colocar ali em conjugação verbal, que a gente pode falar da questão racial no nosso país, né?
A minha questão racial, ela nunca foi uma opção não ter, né? A gente sabe que alguns pilares de diversidade, eventualmente, a gente pode tentar suprir da nossa rotina, do nosso posicionamento, da nossa vivência. E a questão racial não é um fator de eu escolho ser ou não, eu sou, eu vivo, né? Lógico que a gente tem uma questão muito delicada, porque a gente tem aqui no Brasil a discussão sobre colorismo, que também é um outro ponto que ninguém fala, passando aqui só uma pincelada, né? Quanto menos negro o seu tom de pele você pode ser mais aceito em alguns lugares, em alguns espaços e automaticamente no mundo corporativo. Então, quando você tem uma discussão que começa a questionar o seu tom de pele, a sua interação, a gente já começa a ver onde a gente errou como sociedade, né? Então, quando a gente entra em processos que a gente está falando de cargos de conselheiro, cargos de liderança, eu vejo os meus em cargos mais operacionais. É lógico que é uma construção de todo um fator histórico, uma construção de todo um fator de cerceamento de acesso à educação, saúde e políticas públicas que foram feitas em um país que, parando para pensar, em 1800 e pouquinho aí, porque é pouquinho, não é tanto tempo, a escravidão acabou. O ponto aqui que eu vejo, e já ligando ao SAID, é que, como uma vantagem competitiva para algumas empresas, elas começaram a usar o S para uma questão social, justificando uma questão racial. E esse é minha grande crítica, vamos dizer assim, à questão social. A questão social no Brasil, ela não é limitada ao negro. O negro é impactado muito mais pela questão do S, né? Então, quando a gente fala, a gente quer fazer um trabalho social na comunidade. Algumas empresas acham que esse trabalho social automaticamente vai beneficiar pessoas negras e automaticamente eu estou lidando com a questão racial de uma maneira proativa na minha empresa, né? Então, a minha grande crítica aqui à questão do S e do SID é que nós estamos brincando com alguns pilares de diversidade. E o pilar racial, como todos os outros pilares de diversidade, não é uma competição de diversidade, muito pelo contrário. É uma analogia para entender o impacto que o racial passa por todos os pilares. A gente sempre vai ser impactado mais em detrimento a outras posições, ou outros cargos, ou outros acessos, ou outras ações. E aqui eu chamo a reflexão para verificar realmente na prática como isso acontece, Roberta. Quantos eventos de SID você viu pessoas negras palestrando que não fosse somente sobre o pilar social? As pessoas negras são convidadas para evento de SID, não para falar, por exemplo, de sustentabilidade, que a gente sabe fazer isso muito bem. As pessoas negras precisavam sobreviver e criavam hortas no fundo de casa. E hoje a gente tem a horta como uma forma de ser sustentável, comer alimentos agrotóxicos, enfim. Então, é um exemplo. Quantas pessoas negras são faladas, por exemplo, para falar de governança? Eu tenho total habilidade para falar sobre governança corporativa, mas, eventualmente, discussões amplas sobre SID, a questão racial é imputada na questão social, no S, e normalmente para falar de por que nós não temos negros, por que nós não temos representatividade, por que os negros são impactados, por que a maioria da favela das comunidades são negras, por que a maioria das doações são feitas para as pessoas negras. Então, esse contexto precisa ser quebrado de alguma maneira, porque nós estamos rotulando novamente a população negra em nichos, né? Nós temos negros que podem falar sobre financiamento, sobre investimento mesmo, porque o ESG, no final das contas, a gente está falando de dinheiro, né? Afinal, o mercado financeiro, o famoso BlackRock, e eu tenho eu até brinco com algumas pessoas aqui, eu falo, vocês estão falando de mercado financeiro, BlackRock, só para contar para vocês, foi um negro que deu a primeira iniciativa para essa ID, que foi o Kofi Annan, na ONU. Não foi o Larry Flynt, foi um negro que começou ali a cutucar como as grandes empresas, os grandes milionários poderiam
ter um acesso maior à questão de vulnerabilidade do mundo. Então, quando a gente para pensar sobre como nós estamos conduzindo o SID aqui no Brasil, sobretudo na questão racial e sobretudo as empresas brasileiras, nós estamos criando outros nichos que nós estamos rotulando toda uma população que, se é para falar de financeiro, consome 1,7 trilhões de reais por ano, que é a população negra. Né? E essa população, ela consome esse valor ocupando cargos operacionais. Né? Então, como que a gente consegue virar uma pirâmide de quebrar a suposta meritocracia racial que não existe? E, novamente, trazendo para reflexão, quantas pessoas negras vocês conhecem que foram promovidas na tua vida dentro de uma empresa? Né? Normalmente, pessoas negras, para terem uma ascensão de cargo, elas saem da empresa que elas estão ou elas fundam a própria empresa. E tá aí que explica a questão do afroempreendedorismo muito forte aqui no país. Né? Ou a gente tem pessoas negras que estão ali no operacional, que de repente tem que escolher, ou faz uma pós-graduação, ou paga o aluguel, ou paga a escola da filha, ou tem acesso a um plano de saúde, ou tem um acesso a uma moradia de qualidade, e que não vão conseguir investir na sua suposta carreira e não tem o entendimento dos gestores. E aí, para fechar minha fala, já que eu sei que a gente vai falar bastante coisas por aqui, como você tem uma empresa que você diz que é inclusiva, mas não investe numa capacitação de mentalidade inclusiva para sua média liderança. E aqui está a diferença do que a Ângela colocou do conselho e porque os negros continuam no operacional. Porque a gente tem uma média liderança aqui numa carga de gerência e muitas vezes elas não entendem a importância de inclusão de forma assertiva, principalmente a inclusão racial. Ela tem uma alta administração que muitas vezes banca um programa de diversidade e inclusão, que muitas vezes sai em capa de revista, tem os likes, criou-se aí também umas super celebridades do mundo de diversidade e inclusão de todos os pilares, o que é extremamente perigoso, na minha opinião. Mas você cria ali aquela camada na alta administração que entende a importância, você cria um grupo que quer ascender e que entende a necessidade de ser representado, mas um meio de campo ali que decide a vida desse pessoal e que finge para o pessoal de cima que a inclusão está acontecendo. E aí que a gente tem problema de saúde mental, é aí que a gente desiste, nós como negros, desistimos de carreiras corporativas e vamos empreender. É aí que a gente consegue criar trilhas paralelas, e quando eu digo trilhas paralelas, se eu não consigo entrar numa empresa para ser estagiário, para ser trainee, eu vou optar por ser Uber, ganhar o meu dinheiro, abrir alguma opção de comércio alternativo, porque o cara nem consegue empreender, tá? Ele vai abrir uma lojinha ali na vila dele, que é ali que ele acha que é o lugar dele, o espaço dele, e vai movimentar a economia de toda uma comunidade. E, eventualmente, algum empresário depois vai lá descobrir e vai tentar monetizar isso, que é o que está acontecendo com acesso às pessoas que não têm banco, né? Mas eu sei que a gente vai falar um pouquinho disso aqui, só estou levantando as lebres do início da gravação. Menina, você está falando tanta coisa que eu estou aqui pensando, esse foco aqui de preconceito, diversidade e inclusão já é bem, vamos dizer, restrito dentro do ISD, né? Eu acho que a gente tem agora que dividir entre painéis só com negros, só com mulheres, só com gays, porque é muito mais complexo do que e difícil até da gente tratar tudo junto, né? Mas realmente isso que você está falando é muito importante. E o que eu tenho ouvido é que aqui no Brasil a gente tem uma preocupação muito grande com a questão de meio ambiente, embora dentro dessa linha que a Ângela fala, talvez seja muito mais discurso do que realmente ação, mas, enfim, a governança também vem crescendo, e o social, quando a gente fala de social, a gente acaba incluindo tudo, né? E não é exatamente assim que deveria ser, porque as políticas deveriam ser diferentes também, né? Mas, Silvio, querido, fala um pouquinho na sua experiência, assim, primeiro, a diferença entre igualdade e equidade quando você está falando de ações positivas dentro de uma empresa, né? E depois, assim, o que você acredita, o que você vê como as principais dificuldades nos processos de inclusão e diversidade aqui no Brasil?
Pois é, Roberto, você sabe que ouvindo a Vivi, ouvindo a Ângela, eu fico pensando, gente, elas já entregaram todo o ouro. Mas o que acontece, e aí eu vou pegar um gancho aqui na Ângela, né, que falou no começo, eu não vou me adiantar com isso agora, a gente vai falar disso, mas quando a gente fala dessa essa linha tênue, mas tão profunda, que é quando a gente fala de igualdade e equidade, né, igualdade é esse reconhecimento, sim, de que a gente tem que tratar todos iguais, né, entendendo que nós não somos todos iguais, mas todos temos os mesmos direitos, então, a igualdade, entender a igualdade como essa necessidade, até por uma questão de direito, né? Vamos pegar com a nossa Constituição, ou mesmo assim, os preceitos da ONU, somos todos iguais, a gente deveria ter iguais direitos, ok, mas isso fica muito no discurso e a gente corre o risco de ter uma padronização, né? Uma homogeneização. Então, somos todos iguais, mas quando a gente fala de colocar todo mundo no mesmo patamar, a gente tem que falar de equidade, que são as ações para isso. O que é que as empresas de fato estão fazendo para a sociedade, para a empresa, para quem está dentro da empresa, para a gente poder estar no mesmo patamar, né? Então, quando a gente ouve a Vivi falando, ok, eu tenho um pessoal aqui no middle management, né? O pessoal aqui no meio, mas o que está se fazendo de verdade? Trazer negros ou gays ou trans ou quem for, né? Pessoas com deficiência. Eu tenho, por incrível que pareça, e graças a Deus, tenho trabalhado com muitas empresas em treinamento presencial e online e tenho visto um enorme número de anões e eu falo que bom. Estou vendo anões também, que também fazem parte. A gente não fala disso, mas são pessoas que também fazem parte dessa inclusão das pessoas com necessidades especiais, né? E a gente fala assim, mas uma pessoa não tem necessidade especial alguma, porque não está faltando nenhuma parte do corpo, só uma pessoa, né, diminuta. Não, gente, tem um monte de questões, até de ergonomia, poder sentar direito, e toda a coisa que a gente sabe, né? Mas, enfim, uma coisa é você falar, queremos ser uma empresa com igualdade e diversidade, outra é você falar dessa equidade e a inclusão, que aí a gente está traduzindo na prática mesmo. Então, a equidade tudo bem, eu vou contratar um negro que não teve a mesma formação por uma série de questões sociais, políticas e tudo mais, que uma pessoa branca da mesma faixa etária, etc, etc. Como é que eu compenso esse déficit de educação que essa pessoa pode ter tido, sem dizer que eu estou privilegiando essa pessoa e não estou privilegiando o branco? Mas quando, no fundo, a gente sabe que essa pessoa deveria ter um fomento a mais de educação para poder se equiparar ou até ir atrás daquilo que não pôde quando eu tinha 19, 20 anos. E aí eu vou até sair da questão do negro, né? Vamos falar de questões sociais mesmo. Quantas pessoas no nosso país estudam à noite, trabalham de dia, estudam à noite, e muitas vezes vão prestar um concurso ou vão fazer parte de uma dinâmica de grupo para entrar numa grande empresa multinacional para ter aí a oportunidade de um programa de trainee, e aí o programa de trainee é maravilhoso, mas só que a pessoa vai ter que, ou de estágio, né? A pessoa vai ter que fazer o estágio e trainee de dia, e se ela fizer esse estágio, ela não tem dinheiro para pagar a faculdade de noite. Né? E aí a gente já está uma pessoa inteligente, uma pessoa dedicada, uma pessoa que teria tudo para, dentro da esteira da falsa meritocracia, se dar bem, mas essa pessoa não tem condições de entrar no mesmo programa de estágio ou de trainee que uma outra pessoa, que não precisa pagar a própria faculdade e não precisa trabalhar de dia, teria. Né? Então, essas desigualdades sociais que vão passar também pelo racismo, vão passar também pela questão do LGBTQIA+, né? No Brasil é enorme o número de rapazes que, quando se assumem para a família, são postos para fora de morar com um tio, uma tia, um amigo, uma república, ou vão se virar sozinho do jeito que for. E qual é a oportunidade que esta pessoa teria de realmente se formar, etc., etc., se não tivesse sido rechaçada e posta para fora de casa? E os irmãos ou irmãs seguem tudo bonitinho, mas essa pessoa teve que sair de casa e teve que se virar. Então, quando a gente fala dessa igualdade, da equidade, a gente tem que pensar bem quais são as oportunidades que pessoas diferentes, e eu vou ampliar bem o diferentes, né? Quais são as oportunidades que as pessoas muito diferentes têm para a gente poder falar em meritocracia, né? É um assunto infindável. É o que você falou, essa caixinha, a gente talvez tivesse que separar em caixinhas.
Eu entendo, e por outro lado, eu acho que a gente não deveria separar em caixinha nenhuma, porque a verdadeira inclusão dessa diversidade é botar todo mundo na mesma caixa e falar: esses somos nós. Nós. E o que é que nós, como sociedade, vamos conseguir fazer? Quando a gente pensa, então, nas empresas, quando a gente está falando desta seara aqui, do GF e das empresas, né, de um grupo de empresas familiares, a gente tem que entender qual é o papel, a responsabilidade tão belamente transformadora que essas empresas podem ter enquanto potencial. Eu me lembro muito bem, o terapeuta fantástico, doutor em psicologia, o Pierre Weil, formado em Sorbonne, mas também trabalhando aqui no Brasil, falava que, infelizmente, sobrou para as empresas fazer o papel de educação que a sociedade não consegue fazer, né? Então, é hoje dentro da empresa que a gente tem que aprender sobre diversidade, é dentro da empresa que a gente vai ter que realmente botar políticas verdadeiras em prática e mostrar top-down, down-top, de todos os lados, qual é a real, né? Quem somos nós como sociedade? Mais do que quem somos nós como entes de transformação, qual é a nossa realidade como sociedade? Quantos por cento somos negros? Quantos por cento somos LGBT? Quantos por cento somos desprovidos de educação? Quantos por cento somos... Enfim, né? Não dá para a gente fazer um flat e falar, tá todo mundo aqui na mesma linha. É que nem na pandemia, né? Estamos todos no mesmo barco. Não, nós estamos todo mundo no mesmo maremoto. Mas tem gente segurando uma caixinha de fósforo e gente atravessando de arte. Tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Mas vamos colocar os pingos nos is e abraçar a realidade, que é o único lugar de onde a gente pode partir para uma melhora efetiva do mundo, do planeta. Eu gosto de frisar essa questão da responsabilidade das empresas, porque se essas pessoas e né, se nós que temos algum privilégio não fomos as pessoas que vão poder fazer essa transformação, então quem vai ser? Os desvalidos? Os que estão correndo atrás de comida todo dia? Eu gosto muito daquele discurso da Brené Brown, quando a autora de Vulnerabilidade, né, e o poder de ser imperfeito, e ela fala que a grande dificuldade da gente falar sobre diversidade, sobre a questão negra, sobre a questão homoafetiva e tal, é que quando a gente começa a tocar nesse assunto, quem não está nessa seara vai ter que perceber o privilégio onde se encontra. E perceber esse privilégio onde se encontra gera imediatamente uma vergonha muito doída de se sentir. Porque você olha para o seu lugar de privilégio e fala, ups, acho que eu precisava estar fazendo alguma coisa. E é tão duro fazer alguma coisa, é tão duro dar esse primeiro passo, e aí tem que fazer uma defesa às pessoas que estão no privilégio, porque é duro olhar e falar assim, mas eu fui ensinado que eu tinha privilégio. Eu fui ensinado que o mundo é isso aí, alguns nascem com tudo, alguns nascem com pouco, e sorry, essa ilusão da meritocracia ultraliberalista, né? Eu adoro os liberais, mas os ultraliberais tenho muito receio. A gente tem que entender que é doído tocar nesse assunto, porque você vai ter que rever os seus conceitos e aquilo que você falou brilhantemente, Roberta, valores. Quais são os nossos valores? Eu acho que a maior dificuldade para nós, enquanto sociedade, é resgatar aquilo que a gente banalizou, valores. O que é importante? Se a gente fosse ler a Constituição brasileira, o primeiro artigo, a gente já estaria falando, nossa, cara, eu tenho que rever minha vida. Mas quantos de nós fazemos isso, né? Eu acho que passeia por aí um pouco. Não, você levantou esse ponto que a gente sempre volta, né? Que a justiça não é tratar todo mundo igual, mas sim tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida das suas desigualdades, né? Como já dizia o nosso jurista aí, o Rui Barbosa. Mas, assim, são vários pontos, né? Vocês estão levantando muitas questões. Esse abraço que as empresas vêm dando agora, que eu acho que, de fato, é uma coisa que vem caminhando muito, sem dúvida nenhuma, um espaço, pode ser, né, sem dúvida nenhuma, um espaço de transformação, ok, porque a gente vê que realmente o governo, a sociedade, às vezes faz muito pouco, ou muito menos do que deveria, né?
Mas a gente passa por essa questão social mesmo e essa questão de educação até dentro de casa, eu acho. Não é só pensar depois que a pessoa já está grande, né? Eu vejo uma diferença muito grande pensando em quando eu era criança, em relação a preconceito, em relação a tudo que se falava, enfim, e hoje em dia, né? Mas é claro que a gente está falando de nichos muito específicos, enfim, de empresas muito específicas, de escolas muito específicas. Mas, assim, voltando para a Ângela aqui, Ângela, assim, até se pudesse ilustrar com casos concretos aí, se puder envolver alguma empresa familiar, obviamente não precisa dizer o nome, mas assim, o que você tem visto que ainda precisa mudar ou que já foi mudado, assim, uma experiência positiva ou uma experiência negativa que você pudesse compartilhar com a gente? Vou emendar nessa pergunta, só queria retomar um pouquinho o que a fala da Vivi e a fala do Silvio. Tem uma frase, né, que eu gosto muito, que é do Boaventura de Souza Santos, que ele diz o seguinte: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Então, e é importante retomar isso, tanto para a gente ter essa noção de diferença entre igualdade e equidade, quanto para falar, por exemplo, que a questão, para retomar o que a Vivi já falou, que a questão racial permeia todas as outras diversidades, né? Então, se a gente está falando que para uma pessoa que não tem acesso à educação, que tem que trabalhar, estudar, pagar as contas, tudo mais, mesmo que ela consiga, depois de todo esse esforço, entrar numa empresa e tudo mais, se ela for branca, ela vai ter um tratamento. Se ela for negra, ela vai ter outro tratamento completamente diverso. Por mais que nós nos percebamos como pessoas que não são racistas e tudo mais, nós estamos numa sociedade racista. Nós fomos formados numa sociedade racista e machista. Então, os nossos vieses inconscientes, sem a gente perceber, vão atuando nesse sentido, a menos que nós coloquemos práticas, né, além da conscientização, claro, mas coloquemos práticas. O que as empresas estão fazendo? Muitas estão focando. Estão focando bastante na diversidade, quer dizer, realizam um censo para saber quantas mulheres, quantos negros, quanto LGBT e tudo mais. Outra questão que eu acho que vale a pena falar, por exemplo, a gente tem diversas pessoas LGBT, que muitas pessoas sabem, que estão em conselhos, na presidência de empresas, mas que conseguem, de certa forma, esconder isso. É claro que tem um custo pessoal, né? Enfim, emocional e tudo mais, mas uma pessoa negra não consegue esconder que é negra. Uma pessoa com deficiência não consegue esconder que é uma pessoa com deficiência. Uma mulher, quando eu falo aqui, vocês não me enxergam como uma pessoa, como uma entidade, né, objetivamente, né, considerada. Vocês me veem como uma mulher que, historicamente, foi colocada num lugar que é um lugar de emoção e não de razão. Um lugar de desconhecimento, muitas vezes, do que fala, por isso que é sempre interrompida, por isso que é sempre desvalorizada, por isso que é sempre, né, colocada em cargos menores ou diminuídos. Então, por exemplo, negros, mulheres, quando estão nesses cargos, sofrem uma superexposição, muitas vezes. Ou uma invisibilização ou uma superexposição. E aí é muito perigoso. E por isso que a gente precisa de muita conscientização, principalmente o que a Vivi falou, da média gerência, justamente para não gerar essa superexposição, para conscientizar, fazer o trabalho direito e embutir essa responsabilidade quando nós temos noção dos nossos privilégios. Porque quando nós temos e sentimos isso gera responsabilidade. A gente tem que fazer alguma coisa, porque senão nós ficamos contra os nossos próprios valores, né? E a gente não aceita ficar, né, com o nosso ego, não aceita que a gente fique contra os nossos próprios valores. E uma coisa importante sobre inclusão, que acho que é o que está faltando, então eu ia falar sobre isso e acabei fazendo esse parênteses, mas
Muitas empresas estão focadas em diversidade como se fosse igual a um censo. Vamos ter X% de negros, vamos ter X% de mulheres, vamos ter X% de LGBT, parará. É importante saber? É importante saber. É importante trazer essas pessoas para cargos de média e alta gerência? É importante, é muito importante, né? Principalmente pessoas negras que foram alijadas dos espaços de poder desde que o Brasil foi colonizado. Mas é preciso investir em inclusão. E o que é isso? E é isso que falta muito nas empresas. Inclusão tem a ver com segurança psicológica para essas pessoas que são desses grupos, inclusive outras também que não são, por exemplo, se sentirem à vontade para falar, se sentirem incluídas no processo decisório, se sentirem integrais nas suas empresas. Quer dizer, eu posso ir para a minha empresa com o cabelo do jeito que eu tenho, normal, natural, do jeito que eu quero ser, pode ser natural, pode não ser natural, mas, enfim, do jeito que eu quero. Eu posso demonstrar a minha orientação sexual, eu posso, enfim, ir como eu quiser, sem ser julgada por isso, e eu vou ser julgada pela minha competência e pela minha ação, e não pelo meu CV e pelos privilégios que eu tive. E tem um caso que eu quero citar, e eu posso citar o nome, inclusive, porque é um caso que eu já escrevi bastante sobre ele, é um caso positivo, de empresa familiar, que é o caso da Mercur, né? A Mercur é uma empresa quase centenária, e ela traz a diversidade, não só essa diversidade no censo que a gente falou, né? Mas a inclusão das pessoas por meio de um processo de reflexão interna que ela fez. Era uma empresa totalmente hierarquizada, normal, como a grande maioria né? Até 2008, e fez uma grande reflexão sobre o seu propósito, o que ela queria fazer de fato, qual que é a diferença que o mundo faria, qual que é a diferença no mundo se a Mercur deixasse de existir, né? E eles fizeram essa reflexão muito grande e passaram a mudar todo o processo deles, processo de contratação, processo de tomada de decisão, e passaram a incluir essas pessoas, todas as pessoas, no processo decisório. E qual que é a diferença disso? Você dá autonomia para as pessoas, você dá escuta para as pessoas, você parte de um modelo hierarquizado para um modelo horizontal, no qual cada um se sente responsável pelas ações, pela tomada de decisão, o que gera uma automotivação muito grande. Então, todos esses temas, claro, promove um ambiente de segurança psicológica que é importante para a questão da ética, porque se eu não tiver segurança em relação... Eu não vou falar o que está errado, o que eu estou vendo ali, eu vou deixar o esqueleto ali no armário, porque quando a bomba explodir, eu não quero estar longe dali. Eu não quero falar que eu estou vendo um assédio moral, um assédio sexual, eu não vou falar que eu estou vendo racismo, eu não vou falar que a minha empresa diz uma coisa e faz outra. Se eu não tenho segurança psicológica, eu não consigo apontar o que está errado e eu também não consigo inovar, eu não consigo ser criativo, porque a gente não consegue ser criativo e inovar com medo. Com medo, a gente só paralisa e foge. Então, essa questão da segurança psicológica tem tudo a ver com a inclusão, porque é ela que permite que as empresas consigam promover um ambiente no qual as pessoas estejam em sua integralidade e que possam chegar à excelência no seu trabalho, engajadas, felizes, trabalhando, e que possam interagir e compartilhar essa inteligência coletiva. E a gente vê muito os resultados dessa inteligência coletiva, que muitas vezes o processo decisório acaba sendo um pouco mais lento, sim, justamente porque você tem um aprofundamento das questões, você tem um maior número de pontos de vista, é natural que o processo decisório seja um pouco menos rápido, mas é o que eu sempre falo, o que a gente prefere? Um processo um pouco menos rápido e mais acertado, ou uma decisão rápida e errada? Eu acho que todos nós preferimos um processo um pouco mais lento, mas mais acertado. Então, eu acho que falta isso, falta essa percepção. E a Mercur, de novo, tem outras ações nesse sentido, tanto de trazer a diversidade para dentro, trazer essa escuta, trazer essa inclusão, mas também, por exemplo, estabelecer questões muito simples, que é o design ali de como a tomada de decisão acontece,
é chamar as pessoas para uma roda de chimarrão, né, que atualmente é online, né, mas chamar as pessoas para uma roda de chimarrão, por quê? Porque nessa roda eu posso falar com a Vivi falar com a Roberta, o Silvio fala o que está pegando para cada um, qual que é o problema de cada um, e a gente pode cooperar, a gente pode se ajudar, e daí saem novas ideias. Não precisa subir por uma pirâmide, depois descer, depois chega no cliente, aí quando chega no cliente já passou o timing. É muito mais orgânico, é muito mais... funciona muito melhor, porque estimula muito mais a autonomia das pessoas e elas vão ficar mais felizes, elas vão se sentir escutadas, elas vão ser automotivadas, e isso vai despertar a diversidade e a inteligência coletiva que existe num grupo diverso. Mas para isso precisa reflexão, precisa alguém parar, pensar, falar assim, não, peraí, não dá para a gente só fazer um censo, fazer isso, não, a gente precisa de reflexão, a gente precisa de políticas e práticas muito específicas para cada tipo de diversidade, para aí sim a gente conseguir evoluir nesse processo de inclusão. Era isso, Rô. Não, e para cada tipo também numa empresa, por exemplo, você tem que pensar quais são os temas e quais são as pessoas com diversidade que vão pensar na diretoria, que vão pensar no conselho, que vão pensar até enquanto sócios ou consultores, né? Não é um trabalho assim tão fácil, né? Falando parece que é tranquilo, mas assim tem toda essa questão também. Não é um trabalho da formação, do sigilo, de como a pessoa trabalha ali dentro e tal. Não é um trabalho fácil, Roberta, e só complementando, eu atuo nesses temas de governança, ética, diversidade, assim como a Vivi trabalha com governança, resiliência, riscos, todo mundo aqui tem outras atividades além da diversidade, né? Mas é importante mencionar que quando a pessoa é exposta, por exemplo, a uma palestra sobre governança, e essa palestra não é legal, ela não vai ficar contra a temática da governança. Se ela é exposta a uma palestra de ética e o palestrante não foi legal, ela não vai ser contra a ética. Se ela tiver uma palestra ou uma consultoria que não foi bem feita em relação à diversidade, isso pode fechar a pessoa e pode gerar o que a gente chama de backlash. As pessoas dentro daquela empresa podem ficar contrárias e avessas a esse tema. Esse é um tema que assim eu encaro com todos os outros temas eu encaro com responsabilidade, mas esse é um tema que é ainda mais importante passar direito a mensagem para as pessoas se abrirem e não se fecharem, estarem avessas ao tema. E é muito, muito difícil falar, porque, de novo, gera essa noção dos nossos privilégios e gera responsabilidade para fazer alguma coisa para mudar. Não, com certeza. Mas aí falando dessa responsabilidade, até dessa tranquilidade emocional, aí quando você vê, por exemplo, Viviane, uma manchete de jornal falando negras são hoje o maior grupo nas universidades públicas, o que passa pela sua cabeça, assim? Que tipo de reflexão que você faz? Olha, Roberta, eu vou te falar que eu vi uma frase ontem de um grupo de negros que estava participando de uma roda de conversa, trocando chimarrão, mais ou menos, mais web por conta da pandemia. E eu ouvi de uma menina uma definição sobre mim que eu não sabia, que eu acho que é o que eu sinto quando eu vejo uma matéria dessa. É uma esperança teimosa. Né? E quando eu falo que é uma esperança teimosa, ela tem toda a razão, é que a gente precisa viabilizar mais acessos aos nossos, mais oportunidades aos nossos, e quando eu estou dizendo nossos, eu estou dizendo na pluralidade racial, de gênero, orientação sexual, enfim, muito na linha, também complementando um pouco o Silvio, porque nós precisamos de pessoas para abrirem oportunidades, né? Para concederem, criarem oportunidades. E quando você vê uma matéria dessa, ao mesmo tempo deixa com uma esperança teimosa, porque a gente está fazendo exatamente o que o sistema pede para a gente fazer. Estude que você vai conseguir um emprego legal, você vai conseguir ter uma empresa legal, que você vai conseguir trabalhar e você vai conseguir desenvolver a sua carreira. E aí é que está a falácia. É aí que me preocupa. Porque a gente sabe que isso não é verdade, porque a meritocracia no Brasil ela não existe de uma maneira que seja igual para todos, todas as oportunidades e todos os crescimentos, como a Ângela
colocou aqui para a gente. Então, quando eu vejo uma matéria dessa, me enche de possibilidades, porque não vai ser nem para a minha geração e nem acho que para ninguém que está aqui, vai ser para uma geração, 2 ou 3, talvez para os filhos da Ângela, talvez para os meus filhos, ou quem sabe até para os meus netos, vão ser uma geração que vão ter pré-conceitos, né, diferente dos nossos. E aí eu vou trazer um dado aqui, né, por coincidência hoje, nesse dia da gravação, hoje a gente completa 150 anos da Lei do Ventre Livre, né, remetendo um pouquinho aqui a história. E já fazendo o link por que é tão importante essa questão de mulheres negras em universidade. Então, quando a gente pensa que há 150 anos existiu uma lei que se a Viviane nascesse a partir de hoje, dessa data, há 150 anos atrás, minha mãe poderia ficar comigo até os 8 anos. Dos 8 aos 21, eu seria propriedade do dono da fazenda. Ele poderia ou me vender, ou ele poderia me trocar com o governo para pagar impostos e tributos. Essa era a lei do ventre livre, né? Então, muitas das mães preferiam ficar com os filhos para não se separar dos filhos. Se você parar para pensar o quanto é maluco mulheres negras tendo que ter uma opção há 150 anos atrás de ser dona da sua liberdade ou dona do seu filho, aqui fazendo um disclaimer que eu pulei, mas por que eles decidiram ter a lei do ventre livre? Porque todo mundo era contra a escravidão? Não, é porque as mulheres negras, elas conseguiram um jeito, e aí está o link com a universidade, as mulheres negras conseguiram um jeito de hackear o sistema da época, que é o que eu tento fazer aqui hoje, hackear o sistema para ter mais igualdade. Elas hackearam os sistemas da época e elas vendiam comida, vendiam alimentação, vendiam roupas, vendiam e conseguiam comprar alforria. Como o número de alforrias estava aumentando muito no Brasil na época, eles decidiram que era melhor segurar a mulher negra pelo seu filho numa lei que permitirá conviver, do que a mulher negra ser alforriada e sair para os quilombos ou para as vilas de negros que tinham na época, que hoje a gente chama de favelas e comunidades. Mas é onde meu povo ia para se manter. Observe que as mulheres negras tiveram uma ascensão econômica há 150 anos atrás, e o que o sistema fez foi, vou fingir que eu te aceito, e aí você pode efetivamente ficar aqui com a gente, mas eu vou continuar dono dos seus filhos. Mulheres negras hoje na universidade, elas fazem isso. A diferença é que elas vão por um caminho, em sua grande maioria, e isso já se reflete nas profissões que são universitárias. Você não vê mulheres negras num número considerável em engenharia, já vê algumas, então vamos celebrar também as pequenas vitórias que a gente tem, como diz a MC, das pequenas alegrias da vida adulta, né? Então a gente já vê 2, 3, 4, mas não vê em um número considerável. Mulheres em ciência, então as mulheres brancas cientistas são um número pequeno, que é também um absurdo, mulheres negras são menores ainda, o número é menor ainda. A gente vê muitas mulheres negras indo para onde? Pedagogia, história, geografia, enfermagem, não medicina, enfermagem. Algumas a gente já vê alguma coisa em odontologia. Por quê? A nossa transformação vai ser a partir de educação, que é daí a pedagogia. Eu conheço algumas mães de comunidade que elas decidiram fazer faculdade de pedagogia para ensinar os filhos para sair da comunidade, muito mais do que se tornarem estudiosas ou educadoras que sejam. Elas começaram a hackear o sistema para conseguir ganhar um pouquinho mais, porque não é para elas, não é para essa geração, é para a geração futura. Então, eu tenho uma analogia que eu gosto muito de usar, que quando eu faço essa comparação, é que as mulheres negras no dia de hoje a gente compra a nossa alforria. Só que a nossa alforria não é uma alforria ligada à escravidão, é uma alforria ligada a libertações de rótulos que colocaram na gente sem a gente sequer ter opção de aceitá-los ou não. Uhum. Uma mulher negra sempre vai estar ali como... E aí eu já vou dar dica, tá? Que eu vou passar, que senão vai parar com o tempo. Eu já vou dar uma dica. Tem um livro que chama Feminismo Branco,
que é super bacana. Que é uma mulher americana, uma mulher que ela era trans, se eu não me engano. Ela é trans, enfim. Ela é uma mulher miscigenada, não é negra, e ela se autodefine quanto negra, mas é uma definição que senão a gente vai ter que ter outra live só para falar dessa questão de definição de cor, mas ela não é hétero, ela é trans, ela tem uma orientação sexual diferente, enfim. E ela começa a colocar ao longo da história aonde o feminismo branco foi esquecendo o feminismo negro. Então, as sufragistas, novamente, momento de reflexão. Se você vê filmes sufragistas, aonde estavam mulheres negras? Quantas mulheres negras sufragistas vocês conhecem? Né? Porque as mulheres negras estavam ali cuidando dos filhos das mulheres brancas que estavam lutando. Enquanto as mulheres negras estavam lutando para ter direito aos filhos, a gente já tinha a primeira mulher médica no Brasil. Né? Então, quando a gente faz essa analogia, aí já fechando com a questão de mulheres negras na universidade, para mim, mais uma vez, é o que a Angela Davis fala, é a mulher negra movimentando a base da pirâmide, de maneira clara, incisiva, e trazendo a nossa sociedade para reflexão, porque o nosso mercado de trabalho está apto a absorver toda essa mão de obra que está sendo formada agora, dentro da sua negritude, dentro da sua pluralidade. Uma coisa simples, tá? Eu faço um programa de training para jovens negros. Eu faço um programa de estágio para jovens negros. Eu dou um ticket de alimentação para esses jovens negros. Esse ticket de alimentação vai servir para o jovem negro almoçar. Então, você vai ter que entender que você vai ter que ter uma copa, um refeitório para que esse cara comer, porque o ticket de alimentação dele, muitas vezes, vai para a família. É uma característica, né? A gente tem alguns caminhos aqui. É lógico que eu não estou generalizando, mas eu estou falando de muito mais do que 56% da população brasileira que é negra. Estou falando de uma grande parte desses 56%. Eu dou um curso de inglês para os jovens negros que vieram para a minha empresa. Ótimo, qual que é o horário para esse jovem fazer o curso de inglês? É um horário super tranquilo, é o horário das 7 às 8 da noite. Já parou para pensar que ele vai chegar na casa dele depois da meia-noite, ele mora numa região de vulnerabilidade, ele corre o risco de ser assaltado? Você colocar um jovem periférico em home office e colocar um equipamento, um Mac para ele de 11 mil reais dentro da casa dele para trabalhar em home office em pandemia, não é nenhum favor, você está expondo a família dele a assaltos, a sequestros, porque ele tem um equipamento lá que vale muitas vezes mais que o barraco que ele mora. Então, são esses detalhezinhos que a gente precisa entender quando a gente está falando de inclusão. Lógico que eu estou falando aqui no meu papel de fala, quanto mulher, e quanto negra, e quanto periférica. Mas a gente sabe que a gente tem alguns pontos aí que a gente falha como sociedade. E quando a gente vê uma manchete dessa, é a redenção que o Silvio comentou, que a Ângela comentou, que as empresas têm de mudar aí os cenários, porque se a gente depender de políticas governamentais, talvez a gente demore, sei lá quantos anos, nem meus netos talvez tenham essa equidade com acesso para eles. O que me chamou a atenção nessa manchete foi que, assim, algumas páginas mais para frente tinha um depoimento de uma negra universitária contando o quanto ela se sentia desconfortável naquela universidade por conta das panelinhas, dos grupos, das viagens que eram feitas, né? Assim, só já que vocês levantaram esse ponto, uma coisa que eu contei para muitas pessoas e que me chocou muito, de verdade, a minha filha estudava em uma escola, ela está na faculdade agora, mas era uma escola que tinha aquele... Não é uma cota, eles dão alguns lugares para o Smart. É uma bolsa Smart, até do Paulo Leman e tal. E aí tinha uma classe de 30 pessoas, tinha 2 ou 3, enfim. E as coisas que ela me contava, eu ficava assim chocada, porque é um despreparo de todo mundo. Então, por exemplo, começar a aula, sentar todo mundo num círculo para contar como é que foi as férias, como é que foram as férias. Então, você tem o menino que foi no jatinho dele para a ilha dele, não sei aonde, e o menino do Smart que não foi para lugar nenhum. Uma professora de geografia que pediu, isso eu até falei, nossa, que coisa mais esquisita,
e na despensa para fazer uma lista do que tinha e nas quantidades. Enfim, uma coisa completamente fora de para quê, né? Agora sim, bom, e fora brigas que davam, que ela relatava, que ela começou a falar, porque meu filho adora política, né? Sabe tudo de política, né? Ela fala, eu odeio, porque era aquelas brigas assim, porque você é um Mauricinho, que seu pai está na Lava Jato, ai, você não sei o que. Eu falava, gente, cadê o preparo das pessoas para isso? Agora, o pior de tudo, eu estou contando aqui para vocês, porque a gente está indo, porque eu acho até que teve um dia que ela me ligou, e isso realmente houve algumas mudanças, enfim, ela me ligou e falou assim, mãe, eu preciso ir para casa, posso ir para casa? Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, não, um dos meninos do Smart estava vindo para cá e se jogou no metrô e morreu, está a maior confusão aqui na sala. Aí eu falei, nossa, como assim, né? Não, volta para casa e tal. E aí eu comecei, na época as meninas estavam falando muito sobre uma série que chamava 13 Reasons Why, que era de uma menina que se suicidava, e as 13 razões, e eu propus, eu falei, gente, vamos assistir essa série, vamos discutir. Ninguém quer, né? Não, imagina, não, melhor não falar sobre isso. Aí eu falei, olha, tem que fazer alguma coisa com a mãe desse menino, não sei, fazer uma missa, fazer alguma coisa. E assim, as pessoas não queriam, ninguém sabe como reagir, ninguém sabe o que fazer. É uma coisa assim, é um despreparo tão grande que no final você fala, olha, eu acho essa bolsa péssima, para falar a verdade, porque o que poderia ser bom, se você não tem realmente uma estrutura e um preparo, até dos alunos, dos professores, obviamente dos pais, né? Então, assim, pensar em soluções, eu acho que... Porque o problema, graças a Deus, está todo mundo enxergando com mais clareza, né? Mas, assim, a solução, eu acho que a gente pode marcar daqui a 6 meses um novo e falar, vamos ver o que a gente conseguiu pensar de solução. Não, porque realmente o problema é tão grande quando a gente está falando realmente nesse nível de dificuldade, que enfim, quase que a gente pensa que não tem solução. É o que eu mencionei, né? De boa vontade, tem muita boa vontade, mas como aplicar isso? E o diabo está nos detalhes, é o que a Vivi já citou alguns, né? Como você vai implementar isso é tão mais importante do que a boa vontade das lideranças empresariais de colocar isso adiante, porque se não for bem feito, vai dar problema. E eu acho que assim, a gente tinha que ter um treinamento, porque eu vejo trabalhando com famílias empresárias, não, aí já não estamos falando de diversidade, inclusão, enfim, mas a gente está falando de preconceitos que acontecem dentro da família, né? Seja porque o filho é gay, seja porque o filho está namorando alguém que é negro ou que é fora do contexto, e aí os preconceitos são todos, né? É porque é do Nordeste, ou é porque é quatrocentão falido, ou é porque é novo riche, ou é porque é gordo. É um negócio assim impressionante. O preconceito está em absolutamente tudo. E a única forma que a gente consegue lidar com isso de uma maneira mais positiva é tratar de uma maneira supernatural. Enquanto a gente não conseguir, né? Porque se a gente fala assim, o tempo inteiro, olha, ele é negro, mas ele é super legal. Olha, ela é mulher, mas ela é competente, ela entende, né? Olha, ele é gay, mas ele é um parceiro bacana. Não tem esse mais. É uma coisa que a gente tem que aprender a tratar com naturalidade. Eu ia perguntar para o Silvio agora qual que é a maior dificuldade que ele vê nesses processos, eu já estou falando o meu. Assim, enquanto a gente não começar a enxergar as coisas com naturalidade, né? Sem grandes não, melhor não falar sobre isso, tal. E aí, Sil, se você puder, antes das considerações finais, porque esse tema aqui dá para a gente conversar mais 3 dias, né? Sem parar, dar alguns exemplos que você mencionou para mim, que você teve coisas bacanas e não
tão bacanas nesses treinamentos que você vem fazendo? Uhum. Olha, antes de mais nada, eu queria só dizer, gente, isso aqui é uma sopa de alegria, assim, eu estou tomando um banho de alegria ouvindo vocês, porque, de fato, são todas essas coisas que perspassam essa questão e que elas resvalam nas coisas mais comuns, né? Você vê esse garoto que tirou a própria vida, quando a gente fala de rapazes e meninas homoafetivos, no Brasil, o número é tão grande, é tão chocante que se você escrever simplesmente, dá um Google assim, escreve assim, garoto gay, só essas duas palavras, escreve garoto gay, dá um Google, você vai ver a quantidade de notícia de morte, violência, suicídio nessa faixa, né, de 15, 16 anos e tal. Existem pesquisas que dizem que dos adolescentes entre 15 e 24 anos, existe um percentual de possíveis, por diversas, né, questões, mas especificamente vergonha, o desencaixar na sociedade, provocam pensamentos suicidas, né? Se o garoto, por exemplo, for homossexual, isso aumenta em 60% as chances dele querer tirar a própria vida nessa faixa de idade, quando ele não se sente bem incluído, né? Um garoto pode não se sentir incluído, um monte de coisa, porque é feio, porque é gordo, porque é de classe social menor, qualquer coisa. Mas quando é homossexual, 60%, 61% a mais de chance dele tirar a vida. Basta você ter um único adulto que fala para esse garoto, tá tudo bem ser você mesmo, e esse número cai por 50%. Então, o que eu de fato acho que está faltando para nós é o que sempre falta para tudo. Duas coisas. Educação, que acho que é uma maturidade racional, a gente entender que a gente precisa se educar em todas as coisas. Nós todos, nós precisamos, é um pouco da nossa cultura também, né? Quando você pensa na Europa, especialmente, eu morei um tempão na Alemanha, e eu vejo assim, nós contra a Alemanha, a gente tem um problema, a gente vive uma sociedade tutorial, e não uma sociedade de autonomia. Desde pequeno, e isso se estende muito, né? A gente vai até os 30 e tantos anos, 40 anos, perguntando para alguém, o que é que eu faço agora? Né? A gente não tem uma cultura de procurar a própria verdade. Um cara de 19, 18 anos, quando sai do estudo médio lá na Alemanha, ele, em geral, passa 6 meses, um ano viajando, vendo outras coisas, até antes de descobrir o que é que vai fazer da vida. E ele entra em contato com outras culturas, ele vai para algum país da América do Sul, ou ele viaja, ele vai trabalhar de au pair, vai ser garçom, vai ser qualquer coisa, e vai descobrir como é que é a vida na real. Aqui o garoto de 18 anos, por uma pressão socioeconômica, sai do ensino médio e fala, agora eu vou prestar para quê? A própria frase já é nojenta, né? Para que eu presto? E aí escolhe caminhos estranhos, mas não vive a vida, não se questiona, a gente não tem espaço de questionamento. Nossa sociedade é uma sociedade que não abre espaço de questionamento. Então, em primeiro lugar, acho que a gente tem que se educar em todos os sentidos. Uma vez que você começa a se educar, você começa a olhar o mundo com outras visões e fala, peraí, na verdade, eu não devia ter faltado dessa aula de história, eu não devia ter faltado dessa aula de economia, eu não devia ter faltado dessa aula de geografia, eu não deveria ter faltado dessa aula de matemática, porque está tudo se explicando aqui. Isso é uma coisa. O outro lado, eu acho que a gente precisa fundamentalmente se educar emocionalmente. E quando a gente fala de empatia, essas coisas todas, olhar para o outro, a gente nunca vai conseguir calçar o sapato do outro. Mas se a gente olhar para dentro da gente mesmo e ver as nossas vergonhas, os nossos medos, os nossos receios, e pensar, uau, tudo isso existe dentro de mim, como será que é então no outro? Que o outro é um universo completamente diferente de mim. Mas se eu, que estou aqui, tenho medo, tenho vergonha... Eu lido com famílias empresárias, né? Assim, e gente de muito dinheiro que, apesar de estar com tudo beleza, tem um monte de problema. Um monte de falta de aceitação do que meu pai esperava de mim, do que o meu avô esperava de mim, numa patamar social fantástico, com tudo bem. Imagina, então, quando a gente está falando de um patamar menor, seja como for, de negros, ou de famílias que não aceitam a homossexualidade, seja o que for, né? É tão discrepante, mas é preciso olhar para dentro. Ainda assim, só respondendo a tua pergunta, existem exemplos fantásticos. Estou fazendo uma consultoria para uma empresa que está fazendo, o principal acionista da empresa vai fazer uma sucessão, contratou uma consultoria para 3 anos. E ao longo dessa consultoria ele falou, eu quero
ajudar as pessoas que vão tomar posse do meu lugar a estarem estabilizados, serem bons gestores, etc. E no meio da conversa foi surgir, no meio da nossa anamnese ali, né, do debriefing, foi aparecendo umas questões que ele falou assim, sabe, eu estou me dando conta do seguinte, eu sempre quis uma empresa diversa e eu estou vendo que todos os gestores abaixo de mim são justamente isso, brancos, formados na mesma coisa, etc. E eu ando pensando, não, eu não vou conseguir fazer essa mudança, mas você me ajuda a fazer esses gestores que vão subir para o meu cargo? Você me ajuda a transformar a empresa daqui a 4 anos, a gente ser uma empresa mais diversa? Porque é patético. O que eu estou vendo, assim, eu sempre quis ser uma empresa diferente e não estou conseguindo. No fundo, fui sempre buscar as pessoas nas mesmas faculdades, fui buscar o mesmo tipo de gente, e agora eu olho para a minha realidade, faz 25 anos que eu toco essa empresa, e hoje eu olho para a minha realidade e falo, eu não estou contribuindo com a sociedade. E ele vai se aposentar aos 60 anos, bastante novo, né, para se aposentar. Ele falou, quando sair daqui eu quero fazer filosofia, porque eu quero fazer outras coisas da vida, mas como essa empresa já é estruturada, eu preciso que ela faça uma diferença. Ele trabalha com recuperação de empresas à beira da falência, etc. Ele tem um papel na sociedade grande, mas não tem um papel social efetivo. Eu falei, vai ser um prazer fazer isso. Ele falou, Silvio, sabe qual é o nosso problema? Não é trabalhar aqui dentro da empresa, será que os meus clientes estão prontos para isso? Será que meus clientes estão prontos para ter um gerente de atendimento trans? Será que eles estão prontos para ter um consultor financeiro negro lá dentro? Porque contratar, talvez a gente até consiga, mas como é que eu vou fazer para o meu cliente entender isso? Falei, uma coisa por vez, vamos por partes. Mas eu fiquei tão contente com isso, né? Esse é um caso muito positivo. Um caso negativo é dando um desses treinamentos sobre diversidade, expondo os 3 pontos importantes que eu acho sobre diversidade e inclusão, que a gente tem que movimentar as pessoas racionalmente. Quais são os problemas, quais são as vantagens da gente trazer inclusão e diversidade? A questão emocional, como é que eu transformo a minha empatia, né, quando eu trago inclusão e diversidade? Então, eu posso te atacar pela sua mente, você vai ter que entender que isso é importante. Eu posso te atacar pela sua emoção, você vai sentir que é importante a diversidade, porque todos nós temos em algum lugar um contato com alguém diverso, seja gente mais velha, gente com alguma deficiência, gente com algum outro tipo de orientação sexual, gente de algum tipo. Todos nós temos. Você pode tocar as pessoas emocionalmente com essa compreensão emocional. E aí vamos para o terceiro órgão que foi dentro da calça, que é o bolso. Se você não entendeu racionalmente nem emocionalmente, talvez você entenda financeiramente que não ser diverso não vai ser útil daqui para frente, né? Já não está sendo e vai ser cada vez pior, né? Vai ser cada vez mais duro não entender de inclusão e diversidade. Mas quando a gente traz esse tipo de coisa, e eu trago isso bastante em treinamentos, num dos últimos treinamentos, uma pessoa acho que ficou bem incomodada com o assunto, aquilo que a Ângela falou, às vezes tem que ter uma responsabilidade para falar, de repente a pessoa pode ficar ainda pior, mas era uma pessoa que estava muito incomodada com aquilo, e ela atacou, as 2 horas de conversa, ela atacou o tempo inteiro, e era um ataque tão desproporcional que toda vez que vinha uma resposta, tanto de mim como consultor, como de alguém da própria empresa, ele ficava mais rechaçado, né? Porque era muito exacerbado, não tinha como alguém falar algo absolutamente verdadeiro e aquilo não ser um tapa na cara da pessoa, né? Quando acabou o treinamento todo, ficamos só eu, a gestora, o diretor da empresa que pediu o treinamento e tal, os dois me falaram assim, nossa, que bom que você teve essa verve de tocar a história, graças a Deus e tal, foi tudo bem, mas você vê, a gente tem que fazer essas discussões, porque são nessas discussões que aparecem as maçãs podres, a gente vai tomar alguma providência com relação a isso. E por um segundo eu fiquei feliz, e logo em seguida eu fiquei bem triste. E falei para eles, olha, não toma nenhuma decisão com relação a essa pessoa, porque a ideia de vocês não é fazer um treinamento desse para achar as maçãs podres e demiti-las. Isso aqui é só sinal de que o trabalho tem que ser mais bem feito ainda. Talvez nem comigo, talvez mais aprofundado, mas o trabalho tem que ser mais feito. Porque se tem gente que está se sentindo tão incomodada com essas verdades tão simples,
de onde está vindo isso, né? E não é jogando essa maçã podre fora da cesta, porque senão a gente vai continuar no sistema separar joio de trigo, porque pessoas não são joio ou trigo, pessoas são joio e trigo ao mesmo tempo. A gente só precisa ver como é que a gente vai desabrochar, né, o melhor trigo e fazer a pessoa mesmo perceber que tem um joinho de lado, que ela tem que sozinha deixar de lado. Então, eu acho que o trabalho é profundo, é longo, como disse a Vivi, mas a gente não pode jogar pessoas fora, mesmo as que têm a pior visão de mundo, porque, de novo, ela tem uma pior visão de mundo, mas ela também é uma pessoa. Eu acho que o nosso mais duro e mais profundo trabalho é conseguir transformar essas pessoas através dessa educação racional, emocional, social, né? Educação, educação, educação o tempo inteiro, e não jogar pessoas fora. Acho que é A gente isso. não pode tentar combater o preconceito com preconceito também, né? Ele tem, né? Você ter preconceito, mas é bem difícil, gente. Olha, mãos à obra. Eu queria agradecer primeiro a disponibilidade de vocês. Eu fico muito feliz de poder ouvir opiniões, enfim, e conhecer por outras vivências e por outras experiências como é que está sendo, enfim, como é que a gente está se desenvolvendo enquanto sociedade. Muito obrigada. E eu vou passar a palavra para vocês fazerem aí uma finalização, considerações, se quiser contar um caso, se quiser, fiquem super à vontade. Começar pela Viviane. Gente, eu só posso agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês. Por mim, eu continuar umas 3 horas, tá, gente? Super top, assim, vocês começarem a pedir mais, fazer a segunda, a terceira, a gente gosta de falar de todos os assuntos, inclusive. A gente curte aqui Na verdade, é troca de conhecimento, né? Foi o que o Silvio falou. Eu concordo com ele, a educação é o que vai conseguir fazer a diferença virar igual, sabe? E aqui eu convoco para a reflexão de todos que estão aqui assistindo, né? Então, convivam mais com o diverso para que não tenhamos mais indicadores como o desse menino que realmente não aguentou. A saúde mental é a nova pandemia mundial. A gente tem uma preocupação muito grande com a saúde mental, então, principalmente a saúde mental da população negra. E não sei se você sabe, Roberto, mas os jovens negros são os que mais se suicidam no Brasil, né? Então, trazer o diverso para sua casa, para sua família, sem amarras, sem pré-ideias sobre quem é ele, quem é a família, quem é a estrutura, conviver com o diverso e não só com o negro, né? Tem um mundo diverso, tem uma sorte enorme de ter amigas diversas, ter amigos diversos, ter pessoas com deficiência perto de mim, ter pessoas LGBTQI+, perto de mim. E quando eu falo perto, são as pessoas que estão comigo, vivendo comigo, viajando comigo, tomando vinho comigo, conversando comigo, e eu só ganho com essa pluralidade. Ganho ideias, ganho inovações, ganho vivências, ganho enquanto pessoa e também concedo a eles, né? Então, eu acho que minha consideração final aqui para todos vocês, depois de ouvir tudo isso que a gente trouxe, convivam com o diverso. Convivam com o diverso porque é um jogo de ganha-ganha para todo mundo. E ouso te falar que quando você começa a conviver, você cria carinho, sentimento, empatia, e aí você consegue atuar de forma mais assertiva na luta contra qualquer tipo de preconceito. De novo, obrigada, Roberta, por estar aqui com você. Imagina, eu que agradeço. E só fazendo um gancho com isso que você falou, porque o Silvio mencionou a quantidade de jovens gays que se suicidam, né? Você falou agora de negros, e a quantidade de outros jovens que não necessariamente são negros ou gays, tem meninos brancos de famílias ricas, tem meninas brancas, hétero, porque assim, o que eu acho que a gente tem que entender, e aí entender com a cabeça e com o coração mesmo, é que a gente está sendo afetado por tudo isso, né? Quando você tem pode ser o seu filho, homem, branco, hétero, sei lá, católico, põe aí o que você quiser, ele está sendo afetado por isso, porque assim, se ele for uma pessoa bacana e que a gente quer que eles sejam, ele não vai se sentir confortável
em um mundo que tem esse tipo de preconceito e esse tipo de... Então, assim, o que a gente faz para os outros, no final, a gente faz para a gente, né? Esse eu acho que é o ponto principal. Silvio, querido. Eu já falei muito, então eu vou só agradecer, né, e me despedir, pensando nisso que você acabou de falar, Roberta. Ninguém quer viver num mundo que não está bacana, né? E se a gente realmente é um mundo e a gente fica imaginando, pois o mundo é só uma bola gigantesca azul girando no universo a milhares de quilômetros, né, por hora. Enquanto a gente estiver vivendo esse tipo de coisa, não vai estar bom para ninguém. E os rescaldos disso vão cair sobre nós, sobre os filhos, sobre os netos, sobre essa coisa etérea e tão física chamada humanidade. Então, eu só realmente gostaria que a gente pudesse, ao longo de todo esse trabalho com todas as pessoas, ir diminuindo essa ilusão da separatividade. A gente vive uma ilusão de separatividade. O meu clube, meu bairro, minha casa, minha família, a minha genética, né? De onde eu vim, tudo isso é uma ilusão tão idiota, porque no fundo todos nós queremos deitar a cabeça no travesseiro no fim do dia e sentir que a gente fez algo bacana, que a gente comeu algo legal, que a gente está fazendo sonhos interessantes, que a gente está tendo uma boa experiência nessa curta passagem por esse planeta, e é só. Né? É só isso. E todos estamos nas nossas camas, nas nossas casas, nos nossos problemas, nos nossos casulinhos, vivendo essas coisas. E tudo igual, apesar de diferente. Então, eu sonho com o fim dessa ilusão de separatividade e que vai dar trabalho. Tudo bem, eu escolhi nessa existência estar fazendo parte desse trabalho e estou feliz com isso. Então, conte comigo quanto você quiser para falar sobre o assunto de novo. Eu estou extremamente encantado com a Ângela e com a Vivi. Para mim, no fundo, é uma honra ficar ouvindo essas duas pessoas. Eu ficaria também um tempão. E se tiver outros convites, por favor, me chama, nem que seja só para escutá-las, porque é bálsamo para mim. Bálsamo. Muitíssimo obrigado. Imagina, eu que agradeço, Sil. Angel. Oi, Rô. Bom, só para fechar aqui também agradecendo muito pela oportunidade de estar com vocês. Foi muito bom esse papo, a gente pode continuar realmente por muitas e muitas edições. É importante, né, pontuar que esse processo de educação não é só o racional, tem que passar pelo emocional, tem que passar pelo experiencial. Né, tem que ser uma experiência tocante para todos nós. E pegando o gancho do que a Vivi falou, né, experienciar a diversidade é o que faz a diferença e é o que nos faz furar as nossas bolhas, né? Todos nós vivemos em alguma bolha e nós precisamos furar essas bolhas para justamente perceber o valor da diversidade do outro nas nossas vidas, ter essa percepção da alteridade, de como isso é relevante. A última pesquisa que eu vou citar, que é muito, muito boa, é uma pesquisa que foi feita em 1938, não, a pesquisa de 46 foi feita em 1938, quando os homens negros passaram a ser aceitos na Marinha Americana durante a Segunda Guerra Mundial. E é interessante notar que os pesquisadores da época já se preocupavam com isso, né? O número de marinheiros brancos que demonstravam racismo no início era muito alto, era 90%, sem nenhuma viagem feita. E aí é aqui que eu falo para a gente furar bolhas, porque são as bolhas furadas que a gente vai conseguir diminuir os nossos vieses e expandir as nossas perspectivas. Com uma viagem, o nível de preconceito deles baixava para 70%. Com 2 viagens, baixava para 50% o número de pessoas que se diziam preconceituosas. Com 3 viagens, para 40%. E com 4 ou mais viagens, só 20% deles diziam ser racistas. Quer dizer, o racismo foi sendo quebrado, né? E eles foram vendo que realmente eles eram iguais e
né, em todas as suas capacidades, nas suas dores, nos seus amores, nos seus filhos, nas suas potencialidades, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente buscar quebrar nossas bolhas e lembrar que o que a gente tem hoje não é meritocracia, e não é meritocracy, é mirrorocracy, né? Que é essa jogadinha com o espelho. As empresas trazem para dentro o que já é espelho, tá? Então, só trazem o que é o igual. E é importante a gente estar falando isso nesse ambiente aqui, por quê? Porque somos poucos ainda, mas somos poucos que conseguem influenciar o seu meio, né? E que esse meio vai ter uma ressonância do que nós fazemos, então, e do que nós falamos. E eu vou fechar aqui minha fala citando uma frase da Margaret Mead, que fala: nunca duvide do que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas pode mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Não foi com uma reunião da maioria, foi realmente grupos aqui, como nós, comprometidos, e que influenciam outras pessoas e que vão realmente fazer a mudança chegar na ponta e em todas as diversidades que a gente busca, com inclusão. É isso, gente. Obrigada. Obrigada. Não, eu não vou conseguir deixar de falar isso que você colocou da meritocracia, que eu acho que aí é um outro passo ainda mais adiante, que a meritocracia não é só a pessoa que produz mais, ou a pessoa que fala mais línguas, ou que... A gente tem que ter de tudo. Se a gente não tiver diversidade, inclusive no mundo, e eu acho que até a pandemia mostra um pouco isso, quer dizer, que a gente também trabalha isso com famílias, e graças a Deus eu vejo isso mudando muito, muitas mulheres assumindo no lugar dos pais, mesmo com filhos, uma aceitação muito maior de gays, enfim, é dizer o seguinte: não existe aquele filho, esse filho tem meritocracia porque ele se formou na melhor escola, ele agora está seguindo os meus passos. Aquele lá é um vagabundo, aquele lá é um artista, é um surfista, não existe isso. A gente precisa de todas essas qualidades para o mundo ser bacana, porque se a gente só tiver grandes empresários, grandes conselheiros, grandes diretores, grandes gestores, no mínimo o mundo vai ser chato pra caramba, né? Então, assim, a meritocracia também para quê, né? Por quê? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar também a valorizar o que é diferente nesse aspecto, né? Mas, enfim, gente, são muitas conversas, e agradecer de novo, dizer que a gente está sempre aberto aqui para ouvir vocês, e vamos arregaçar as mangas, que tem muita coisa para fazer, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, beijos a todos, e as moças agora vão cuidar dos filhotes, que também é super importante para uma sociedade melhor. A gente tem segundo, terceiro turno, vamos embora. As moças e os moços também têm que cuidar dos filhotes, né? Não não, eu tô falando eu não tenho filhotes físicos, mas agora eu vou fazer os outros filhotes aqui, que são os projetos que precisam sair da UFO. Os nossos moços estão cuidando dos nossos filhotes agora. Eu espero que os moços de vocês já estejam cuidando enquanto vocês estão aqui se preocupando com coisas tão relevantes quanto. E é bom, a janta está pronta. Fiquem bem, gente. Um grande prazer. Beijo. Tchau, tchau.